Gilderlan Rodrigues, do Conselho Indigenista Missionário Regional Maranhão. Então, o território indígena Governador é uma terra de 42 mil hectares, localizada no Cerrado Maranhense, limita com uma área de transição que é da floresta amazônica, da terra indígena Araribóia, onde vivem os Puricop-Gateye, mais conhecido como gavião aqui no Maranhão. É uma terra cuja a sua demarcação ela foi insuficiente, desde o início para o povo. Lógico, naquele momento, se achava suficiente porque o povo estava em torno de 200 pessoas, e esse processo também de demarcação foi violento, Teve a aldeia Rubiácea que foi incendiada, os indígenas sofreram muitas ameaças e tal. No atual contexto, hoje a terra demarcada, homologada e registrada, as invasões elas continuaram, seja de caçador, madeireiro, por ser uma terra rica, em recursos naturais, esses recursos naturais, e portanto desperta o desejo, das pessoas em explorar, num completo desrespeito ao nosso ver, porque é uma terra indígena cujo usufruto exclusivo é do povo gavião. Isso está na Constituição Federal. E, diante disso, essas invasões, os indígenas têm buscado fazer a vigilância do território, para que essas invasões não continuem. Mesmo essas invasões sendo denunciadas várias vezes, diversas vezes, essas invasões, as ações de fiscalização não têm conseguido alcançar o objetivo de fazer com que a terra não fosse mais invadida. E aí, infelizmente, esse conflito está instalado, E aí o povo continua sendo ameaçado com ameaças de invasões de aldeias, que já as invasões em outros momentos já aconteceram, E aí o povo, no intuito de proteger o seu território, no intuito de lidar, de garantir que as novas gerações usufruam desse território, tem feito esse trabalho e por isso tem sido ameaçado por madeireiros, dados os conflitos que tem ocasionado morte dos dois lados, morte tanto do não indígena como morte de indígenas, ao longo desses anos. Então é importante que as autoridades tomem conhecimento e que o plano de proteção que está garantido numa decisão seja efetivado de fato e a terra seja de fato protegida por aqueles que devem se proteger, que são os órgãos federais responsáveis pela proteção dos territórios indígenas. Olá, me chamo Tochoa e vim aqui relatar o fato que aconteceu com o povo gavião. Confronto com madeireiro, E antes de acontecer esse fato, já foi feito várias denúncias para a FUNAI, para Ministério Público, para a MPI, pela organização nossa, OTAN. E nada de resposta, por ser um território muito pequeno e próximo terra indígena Araribóia. Está acontecendo a desintrusão na TI Araribóia. Com isso, aumentou o número de invasão dentro da TI Governador. E por conta disso, foram averiguar a situação e depararam com a situação no último dia 15, onde aconteceu a morte de um dos madeireiros. E após isso, a gente vem sofrendo ameaças de áudios para
fazer justiça com próprias mãos, né? E até então a família não fez boletim de ocorrência na delegacia. Então isso, pela experiência de algumas pessoas, né? Dizem que quando eles não fizerem isso, porque eles querem fazer justiça com próprias mãos, né? E vem acontecendo esse fato, né? E foi parado 2 vezes jovens gavião que faz o translado de aldeia, de uma aldeia para outra, né? E foi encontrado, né? É um grupo de 4 homens, né? Que pararam esse jovem, né? E perguntaram de qual aldeia que é, né? E eles falaram que é da aldeia, de outra aldeia, né? Aí, por conta disso deixaram, né? E novamente no E6122, outro jovem foi parado, judiado, né, por esse mesmo grupo que estavam é, querendo fazer algo com alguém adulto, né? Mas foi pego só esse jovem, foi judiado, né? E também novamente perguntando de qual aldeia que era, né? Falou que era da aldeia Monte Alegre, né? Aí deixou ele ir, né? E, e eles mudaram de o plano, mudaram de estratégia, né? É, no, no dia 2 de agosto, começaram a jogar drone é, na aldeia, né? E 3 drones circulando a aldeia. E a gente se deparou com a situação, né? E no outro dia, no dia 3 aconteceu a mesma coisa durante a noite, né? E durante a noite, no domingo, eh, eles foram verificar para onde é que estava indo esses drones, né? Então foram na linha que onde drones foram, né? Onde eles encontraram um movimento de o não indígena em cima de uma serra, né? Mas eles perceberam eh, o grupo dos indígenas, né? Aí eles fugiram, né? Aí deixaram um pertence deles cair como lanterna, né? Mas o local lá estava limpo, né? Então isso mostra que já estavam há, há vários dias aí, nesse local, né? Se alimentando lá mesmo e mapeando, por onde entrar na aldeia, né? Então no último quinta-feira do dia 8, né? Eles tentaram invadir a aldeia, né? Mas um grupo de homens, né? Estavam andando na aldeia, fazendo a ronda, né? E se depararam com um grupo de não indígenas querendo entrar na aldeia para atacar os indígenas do povo Gavião. E com isso, né? Eles, como era muito um grupo maior, eles eram só em torno de 5 pessoas. Eles retornaram para a aldeia e comunicaram a comunidade toda, né? Então todos se mobilizaram e esconderam crianças, anciões, mulheres e os homens ficaram para fazer a proteção da aldeia. E onde ele foi acionado no primeiro momento a Polícia Civil de Amarante, né, que é mais próximo, e foi encaminhado para cá para dar cobertura
né, na aldeia. E, mas antes, no decorrer desse fato acontecer, né, nesse meio de atentado foi queimado o indígena em Amarante, do Maranhão. E um grupo de 3 pessoas, né, ferveram a água e foram lá jogar em cima desse cidadão indígena, né. A sorte que um dos eh, cidadão de Amarante protegeu ele, né, se não fosse ele seria assassinado. Então a gente está passando por essa situação e eles continuam jogando drone à noite, né? Agora eles mudaram estratégia, estamos jogando durante o dia, né? E até o momento, né, a gente não tem apoio, né? E até o momento não, só a Polícia Civil vem uma, uma vez à noite fazer a ronda, mas volta para a cidade. E naquele momento de ameaça de entrada de pessoas na aldeia, a Força Nacional veio, mas retornou. E até agora não chegou uma equipe de Força Nacional da Polícia Federal para fazer a proteção para nós aqui na aldeia. Então eu queria que o poder público, né, Ministério da Justiça, FUNAI, MPI, Direitos Humanos, que de fato priorizasse a proteção para nós aqui na comunidade da aldeia Governador, para a terra indígena Governador. E nós, enquanto povo gavião, a gente estava pensando, né, de levar o nosso polo, subpolo para ter governador, para a aldeia governador, e as 3 aldeias ficar com ponto de referência, né? E a gente pensou nisso, e também a gente fica preocupado com a questão dos alunos que estudam na cidade de Amarante, como está muito difícil para a gente. E a gente fica muito preocupada com isso, né? Como é que a gente vai fazer, como é que a gente está pensando nesses assuntos, nessas questões, né? E além do que a gente fez, né? A gente foi no MPI, a gente foi no TRF, a gente foi na FUNAI, né? Pedindo apoio e também agilidade, né? Para que pudesse fazer a segurança do povo gavião, né? Que não tá sendo fácil, né? Para nós no território. Então a gente está nessa luta, nessa batalha para que a gente possa ter essa segurança para o nosso povo. E fora isso, a gente está pensando em fazer uma reunião com todos os órgãos, né? Para que a gente pudesse ter uma estratégia enquanto povo, né? Enquanto povo gavião, como é que vai ser a segurança? Porque a gente sabe que vai ter ali, mas se for embora, Força Nacional, a gente não ia conseguir se virar sozinho. Então a gente está pensando isso nessa questão, nessa possibilidade de se adaptar. A gente não está saindo para a cidade e a gente precisa de mantimentos como alimentação. E a gente não tem mais mantimentos, né? E a gente está na, na época já de fazer roças, mas por conta dessa situação, a gente, a comunidade tá parado, né? E não estão fazendo as suas roças, né? Principalmente para proteger a aldeia e a comunidade.